Boa tarde, Bassan. Boa tarde aos telespectadores da TV Vitória, do programa Comunidade em Foco. Boa tarde a todos. Falamos do Hospital João Murilo de Oliveira para comentarmos um assunto que está chamando a atenção de muita gente, preocupando as famílias. E Vitória de Santo Antão é uma das cidades que tem um número alto de casos registrados de doenças que podem ser ligadas à chikungunya, o Zika vírus e a dengue. E quem passa no João Murilo e quem vem receber atendimento, muitas vezes fica impressionado com o número e a quantidade de pessoas que são atendidas aqui diariamente. E olha que não é só de Vitória, de várias cidades do interior do estado de Pernambuco, que sempre procura o Hospital João Murilo para tratar de outras questões e também dessa que é uma das que preocupa a população, os médicos e as pessoas que continuam cada vez mais doentes, impossibilitadas muitas vezes de sair de casa por causa desses vírus que têm atacado a população brasileira, e Vitória de Santo Antão faz parte também desse contexto. Mas para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com a doutora Roberta Câmara. Ela é diretora do Hospital João Murilo de Oliveira. Doutora, o número de casos tem crescido assustadoramente. É uma coisa que preocupa a todos nós. Qual o trabalho que o Hospital João Murilo vem desenvolvendo para resolver esse problema, onde tanta gente passa por aqui? Bom dia, telespectadores da TV Vitória. Realmente a gente tem aumentado bastante, né, o caso de pacientes que procuram a nossa emergência, né? Nós fazíamos uma média de 10 mil atendimentos em novembro, registramos uma média de 14 mil atendimentos em janeiro, né? E é um número que vem crescendo. Entre 70% e 80% desses casos, né, são pacientes que apresentam sintomas dessas viroses, sejam dores no corpo, manchas avermelhadas na pele, febre, e isso tem criado um sinal de alerta, né, para os funcionários do João Murilo. A gente tem trabalhado com a conscientização, né, com o trabalho para humanizar cada vez mais o nosso atendimento. A gente tem uma equipe médica completa, a gente está bem atento aos sintomas, bem atento a dar resolutividade aos casos, melhorando nossos fluxos, mas realmente é uma realidade que nos assusta, né, e que a gente vem reinventando a nossa forma de trabalhar, né? A gente não tem uma estrutura física, né, que comporte de forma tão adequada essa crescente, né, de pacientes, mas a gente tem tentado, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante muitas vezes desse caos, dessa superlotação, que ela tem sido constante, né, a gente tem tentado humanizar o nosso atendimento, né, orientar a população, a gente tem tentado dar uma resolutividade, dar alta ao paciente com as orientações para casa. Enfim, é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho de várias mãos, né? Eu acho que vai desde a gente da direção ao nosso funcionário da limpeza, ao nosso funcionário da enfermagem. Eu acho que é um trabalho realmente de equipe. Quantas cidades o Hospital João Murilo atende? A gente atende em torno de 15 cidades, né? Mas assim, eu acho que um número maior vem de munícipes de Escada, de Gravatá, de Glória do Goitá, por ser bem perto, né? Mas o nosso volume maior realmente é de moradores de Vitória, né? Mas como somos perto de uma BR, então a gente atende uma população bem ampla, né? E assim, esse número vem aumentando, né? Esse número vem aumentando, mas assim, 80% dos nossos atendimentos são feitos com os munícipes de Vitória. Quantos médicos estão disponíveis para atender toda essa gente que passa por aqui diariamente no hospital? O normal das nossas escalas médicas são 4 clínicos de plantão, tanto dia como noite, e 2 pediatras de plantão, né? Fora ortopedia e cirurgia. Mas a gente tem alguns plantões que tem 5 médicos, e a gente hoje em dia adotou a função do supervisor médico da emergência também, porque é uma forma de ser um profissional que está aqui vários dias, está mais junto com o profissional médico, e aí dá melhor resolutividade aos casos. Pelo número de pessoas que passam por aqui, doutora, o número de médicos deveria ser maior ou é suficiente? A senhora acha que é o suficiente para atender toda essa gente ou seria importante que mais médicos passassem por aqui? Hoje a gente tem conseguido atender de forma adequada. Talvez não com a rapidez com que a gente gostaria ou com que a população espera. Mas também, se a gente for aumentar médico, a gente vai aumentar ainda mais o número de atendimentos e a gente não tem nenhuma essa estrutura para adequar. Então, hoje a equipe que a gente tem, ela tem conseguido, sim, dar resolutividade aos casos e a gente está tentando adequar em algumas situações, né? Junto a isso, porque a gente atende não só casos dessa doença, né? A gente atende pacientes graves, isso requer um pouco mais do cuidado médico. Mas eu acho que o que a gente tem hoje de escala, o que a gente tem hoje de profissional, supre sim essa necessidade.
há vários casos de pessoas idosas que perderam suas vidas. E acredita-se, alguns comentários, de que foram vítimas de chikungunya, vítimas da Zika, e por a pessoa ter uma idade já avançada não suportou. Há casos registrados de pessoas idosas que foram a óbito. O motivo seria esse ou não? O número de idosos que chega realmente com esses sintomas é um número, eu acho que é a maior parte desses pacientes, né? Até porque o idoso já é um grupo de risco, né? Já é um paciente que se debilita mais fácil. Então, é um paciente, inclusive, que a gente tem um cuidado redobrado. Desde da hidratação, da medicação, a gente tem um cuidado sempre redobrado com o idoso. A gente não tem caso confirmado por conta de nenhuma dessas viroses. A gente teve um caso no mês passado, né, de interrogado Guillain-Barré, que já é uma doença que eles estão associando ao Zika vírus, mas a gente ainda não teve confirmação. Foi um paciente que a gente caminhou, inclusive, para o SVO, mas ainda não foi confirmado. Mas, assim, então, precisamente, a gente não teve nenhum óbito por conta de nenhuma dessas viroses. Agora, os idosos realmente é a nossa população que mais procura. Vamos falar agora, doutora, de um assunto, dentro do assunto, mas é uma questão muito importante e séria, porque a grávida, a gestante, é que está trazendo mais uma pessoa para o mundo, e o número de microcefalias, a gente tem, através de reportagens, acompanhado, que é um caso que preocupa todos nós. Aqui no Hospital João Murilo, existem grávidas que foram vítimas desse vírus e que foi examinado e descoberto que estão com microcefalia. O número é grande? Veja, a gente é uma unidade também, que além da nossa emergência clínica, nós somos uma unidade materna também. Nós temos uma maternidade e toda gestante que chega, ela entra pela nossa emergência da maternidade. Hoje é obrigatória a notificação de gestantes que se enquadrem nos sintomas da Zika. E a gente teve, em média, de 36 notificações, 36 e 40 notificações, desde que isso foi obrigatório, né, de janeiro para cá. Então, é uma população que a gente tem um cuidado maior, né, e que a gente notifica de imediato. Então, a gestante que chega, que de imediato ela entra em um desses fatores, ela é notificada, até para ela ser observada, porque o diagnóstico de microcefalia ele não vai ser feito de imediato, né, ele vai ser feito posteriormente. Então, a gente fica nesse cuidado inicial e a gente já recebeu, sim, alguns casos de microcefalia, porque também nós temos uma UTI, né, neonatal. Quantos casos? Eu acho que na nossa UTI a gente atendeu em torno de 4 casos confirmados, né? E aí, desde pacientes que nasceram aqui, mas de pacientes também que já vieram encaminhados de outro serviço. Os cuidados devem ser cada vez mais redobrados, principalmente com a gestante, né, doutora? Com certeza, né? Assim, a população que eu acho que a gente está mais assustada, porque ela vai trazer esse problema, ela vai passar para o seu bebê, né? Então, assim, é o lado da população que está mais assustado, né? E aqui tem que ter cuidado com o uso de repelente, com essa circulação em ambientes com muita gente. Então, lógico que essa população, né, que essa gestante, ela está muito mais assustada do que qualquer outro. E para a gente que recebe essa gestante aqui, o cuidado se torna maior, né? As pessoas têm que saber de que forma deve usar o repelente. O repelente em excesso demais na pele pode trazer problemas para a saúde? Existe muita discussão em relação ao uso de repelente, né? Muito se fala também que tudo que é demais, né, o efeito acaba não sendo o desejado. Então, tem que se ter cuidado, sim. Não adianta a gente estar tomando banho de repelente, né? Até porque, querendo ou não, é um produto químico. Então, assim, tem que ser feito com orientação médica. Criança, principalmente, tem que ser feito com todo cuidado, né? Porque criança leva muita mãozinha à boca, tudo. Então, assim, esse repelente não pode ser em uso indiscriminado. Ele tem que ser usado com orientações de profissionais responsáveis, seja do médico, as pessoas que têm PSF nas suas áreas, que o PSF também possa estar fazendo essa orientação para a gente também não estar fazendo nada em excesso. Quais os bairros que houve mais casos relacionados a essa doença que deram entrada aqui no hospital? Esse dado a gente não tem, né? Até porque, como a gente, assim, o nosso sistema não é totalmente informatizado, a gente está fazendo uma buscativa maior, até para a gente conseguir ter isso mais sistemático. Mas, assim, em Vitória, o que a gente percebe é que é uma coisa muito generalizada, né? Nas zonas rurais, né? Nas populações um pouco mais carentes, isso tem se encontrado com mais, em maiores casos, né? De que forma as pessoas devem se prevenir
para evitar que não sejam tão atacadas pelo vírus? Eu acho que isso é um trabalho de todos nós, né? É um trabalho meu, é um trabalho seu, é um trabalho da atenção básica. Então, a gente precisa ter o cuidado da prevenção, né? Tem que ter o cuidado nas nossas casas, né? A gente precisa ter cuidado com água parada, tudo aquilo que a gente vem falando há anos que a gente vem lidando com a dengue, né? E os cuidados são os mesmos, né? E a gente precisa fazer esse trabalho lá de baixo, porque a gente cuidando do início, provavelmente nosso fim não vai ser com as emergências superlotadas, porque isso não é uma particularidade do João Murilo de Oliveira. Hoje em dia é uma realidade de todas as emergências do estado de Pernambuco. Então, o cuidado tem que ser lá atrás, né? Tem que ser nas nossas residências, tem que ser no cuidado quando a gente olha o vizinho, quando a gente olha um lixo deixado na rua. Então, o cuidado ele vai na prevenção, né? Através da prevenção, a gente vai evitar o adoecimento da população. Ok, doutora, obrigado pela sua participação aqui dentro do programa Comunidade em Foco. E a gente só espera que a população também faça a sua parte, né? Porque não só depende do hospital para você se prevenir contra o vírus, dessa terrível chikungunya, do Zika vírus e da dengue, você tem que tomar os mínimos cuidados, o máximo cuidado, né? Na sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, para se prevenir contra essa terrível doença que tem atacado tantas as pessoas, um número crescente, né, que chama muita atenção, e também aqui em Vitória de Santo Antão. Quem vem ao João Murilo observa na recepção muito movimentado, isso durante o dia, também durante a noite, a equipe correndo para lá e para cá para tentar resolver esses problemas no atendimento que eles vêm tendo aqui à população, inclusive a população estão sendo bem atendidas, e a gente só espera, né, que você também colabore e contribua para que você não seja atacado pelo vírus, né? Ou se for, se acontecer, porque na maioria das vezes algumas pessoas são atacadas a primeira vez, a segunda vez, né? Mas o número é bastante crescente e traz preocupação para todos nós num momento difícil em que estamos vivendo com esse problema de saúde que ataca a todos. Eu volto aos estúdios com Cristiano Bassan. Tem um médico lá. Tá faltando o carro do SAMU, só tem um, os outros tá tudo quebrado. E há quantos dias não tem médico? Uns 2 dias. 2 dias. Diz que o médico tá doente. Entendeu? Vocês têm que vir para cá. Tem que vir para cá. E o senhor veio para aqui para ser atendido com sintoma da dengue? Não. Eu trouxe minha sogra aí para problema de coração. Foi. Entendeu? Aí a gente chega lá, procura até um carro do SAMU, não tem. Para levar, para trazer, entendeu? Aí é isso, tá escassez de médico lá mesmo.